A vida e a história de Lula. Fala galera curiosa, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o William e no vídeo de hoje eu trouxe a história de vida de Luiz Inácio Lula da Silva, ou Lula. Então eu espero que gostem. E sem mais enrolação, solta a vinheta e vamos pro vídeo. Luiz Inácio Lula da Silva, ou Lula, é o sétimo de 8 filhos de Aristides Inácio da Silva e Eurídice Ferreira de Melo, casal de lavradores que viviam em um lugar pobre no agreste pernambucano. Ele nasceu em 27 de outubro de 1945 em Caetés, até então distrito do município de Garanhuns, no interior de Pernambuco. Em 1952, Lula se mudou com sua mãe para São Paulo e, com 7 anos de idade, já ajudava no sustento de sua família vendendo laranjas no cais em Guarujá. Com 12 anos, trabalhou em uma tinturaria a fim de contribuir nas despesas do lar. Nesse mesmo período, também trabalhou como auxiliar de escritório e engraxate. Seu primeiro registro em carteira foi aos 14 anos, onde trabalhou nos Armazéns Gerais Colúmbia, permanecendo lá por 6 meses. Lula se inscreveu em um curso de tornearia mecânica, na escola do Senai Conde José Vicente de Azevedo, no bairro do Ipiranga. Nessa época, abandonou os estudos e foi trabalhar em uma siderúrgica que produzia parafusos. Em 1964, ocorreu um acidente e Lula esmagou o dedo mínimo da mão esquerda em um torno mecânico. Com a indenização de 350 mil cruzeiros, comprou um terreno para sua mãe. Em 1966, começou a trabalhar nas indústrias Vilares, uma grande empresa metalúrgica de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Em 1968, durante a ditadura militar, filiou-se aos sindicatos de metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, e em 1972 elegeu-se primeiro secretário do sindicato, continuando em sua profissão de metalúrgico. No ano de 1973, fez um curso na AFL-CIO nos Estados Unidos sobre sindicalismo. Ganhando ainda mais notoriedade, Lula assumiu a diretoria, logo após a presidência do sindicato, e em 1977 liderou a reivindicação à reposição a salários pelo índice da inflação de 1973, cujo o próprio governo havia assumido ser maior do que inicialmente divulgado. Reeleito em 1978, Lula liderou greves de trabalhadores da base metalúrgica, que passaram a ser mais intensas naquele mesmo ano. Lula foi preso em 1980 e processado com base na Lei de Segurança Nacional. Após isso, surgiu a ideia de fundar um partido que atendesse às necessidades da classe trabalhadora. Nascia então o PT, o Partido dos Trabalhadores. Lula ainda seria preso e condenado a 3 anos e meio pela Justiça Militar, por incitação à desordem coletiva, tendo porém ele recorrido e sido absolvido. Em 1982, concorreu ao governo de São Paulo e perdeu. Nesse mesmo ano, Lula alterou seu nome de Luiz Inácio da Silva para Luiz Inácio Lula da Silva, visando usar em futuras eleições, tendo em vista que, naquela época, era proibido usar apelidos pelos candidatos. Em 1984, ao lado de grandes personalidades no meio da política, Lula encabeçava a campanha Diretas Já, cujo propósito era trazer de volta eleições presidenciais de forma direta por voto popular. Em 1986, Lula foi eleito deputado federal pelo estado de São Paulo com a maior votação pela Câmara, tendo ele ainda participado da elaboração da Constituição Federal de 1988. Em 1989, Lula concorreu à presidência pela primeira vez, ficando em segundo lugar, perdendo para Fernando Collor de Mello. Lula voltou a se candidatar em 1994, onde foi derrotado novamente. Dessa vez, Fernando Henrique Cardoso assumiu o cargo. Fato esse que se repetiu em 1998 com a reeleição de Fernando Henrique. Em 27 de outubro de 2002, Lula assumia a presidência do Brasil, derrotando José Serra do PSDB,
Em seu discurso, Lula disse que era criticado por não ter nenhum diploma e agora tinha o seu primeiro, sendo ele de presidente da República. Em seu primeiro ano de mandato, Lula realizou uma reforma na Previdência, ajudando a diminuir o índice de inflação. Entretanto, com seu nome envolvido em algumas polêmicas, Lula viu sua popularidade cair e atingir seu mais baixo percentual. Contudo, Lula conseguiu reagir a esses escândalos que antecediam as eleições de 2006, mesmo tendo o nome de seu filho, Fábio Luiz Lula da Silva, tido supostamente enriquecido de forma ilícita após fechar um contrato com a empresa Telemar, onde o governo Lula era acionista. No ano seguinte, Lula se envolveu em mais um escândalo: o uso de cartões corporativos. Ministros de sua gestão foram acusados de usar verba pública através desses cartões. Até um dos seguranças da filha de Lula, Lurian Cordeiro Lula da Silva, teria sido citado nesse esquema. Apesar de tudo isso, em 2006, Lula conseguiu a reeleição vencendo Geraldo Alckmin, alcançando mais de 58 milhões de votos. Já em seu segundo mandato, Lula conseguiu a retomada da atividade econômica do país através de melhores condições de renda da população. Dessa maneira, o PIB apresentou um crescimento de 5,4%. Em 2008, com a crise financeira global, a popularidade de Lula caía novamente, voltando a crescer em 2009, chegando a 70% de aprovação. No dia 2 de abril de 2009, durante uma reunião em Londres, na Inglaterra, Barack Obama, então presidente dos Estados Unidos, elogiou Lula, dizendo que ele era o político mais popular do mundo. No dia 31 de dezembro de 2010, Lula encerrava o seu segundo mandato com uma aprovação recorde de 80% de avaliação positiva. Lula deixava seu cargo na presidência e agora iniciava sua carreira de palestrante, tendo uma média na casa de 200 a 300 mil reais por palestra. Nesse período, Lula conheceu mais de 30 países entre uma palestra e outra. No dia 16 de março de 2016, Lula foi nomeado ministro-chefe da Casa Civil, substituindo Jacques Wagner pela presidente Dilma Rousseff. Contudo, ele não exerceria a função, tendo seu cargo suspenso por votos pelo STF. Decisão essa dada pelo ministro Gilmar Mendes. No ano seguinte, Lula anunciava sua candidatura novamente, saindo em caravanas por todo o Brasil. Mas devido a ter se envolvido em tantas polêmicas de corrupção, era recebido com protestos e em alguns casos por tiros e pedradas. Em abril de 2018, Lula foi preso. Contudo, ainda se mantinha em primeiro lugar na pesquisa com intenção de votos, com 33% contra 15% de Jair Bolsonaro do PSL. Impossibilitado de comparecer nos comícios, Fernando Haddad, seu vice na chapa, o representava realizando as reuniões, eventos e debates. No dia 16 de agosto, após a votação no STE, foi declarada a elegibilidade de Lula como candidato, levando em consideração a lei da ficha limpa. Sobre a prisão e a soltura de Lula. No dia 5 de abril de 2018, o juiz federal Sérgio Moro decretou a prisão de Lula, condenando-o a 12 anos e 1 mês de reclusão. Com a prisão, Lula criou o movimento Lula Livre. No dia 7 de abril, Lula se entregou à Polícia Federal e foi levado à sua cela em Curitiba. Lula foi solto após 580 dias preso na sede da Polícia Federal em Curitiba, no dia 8 de novembro de 2019, após o STF considerar a prisão em segunda instância inconstitucional. Recentemente, no dia 8 de março de 2021, o STF anulou as condenações contra Lula na Operação Lava Jato, deixando assim Lula elegível mais uma vez. Sobre os casamentos e os filhos de Lula. Lula se casou em 1969 com Maria de Lourdes da Silva, que faleceu devido a complicações durante o parto. O filho de Lula, que tinha apenas 8 meses, também não resistiu, chegando a morrer no local. Lula também namorou uma enfermeira cujo nome é Miriam Cordeiro. Do relacionamento tiveram uma filha, Lurian. No mesmo ano conheceu Marisa Letícia Casa dos Santos,
com quem viveu mais de 30 anos. Da união nasceram 3 filhos, Fábio Luiz, Sandro Luiz e Luiz Cláudio. Lula ainda adotou o filho de Marisa, resultante do primeiro casamento. Lula atualmente namora a socióloga Rosângela da Silva. Nesse vídeo eu trouxe para vocês a história de vida de Lula. E aí, gostaram? Para assistirem mais vídeos curiosos como este, se inscreva aqui no canal. Trago vídeo novo toda semana. E não esqueçam de deixar o like também para fortalecer. Vou deixar aqui o último vídeo do canal. Aproveitem e já assistam também. Então, até o próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau!